E o temporal de ontem à noite provocou estragos na região. Em Matão, houve alagamento das avenidas do centro da cidade. Uma forte chuva atingiu a região e causou estragos na noite desta quarta-feira. Em Araraquara, foram registrados 2 pontos de alagamentos e pelo menos 20 árvores caíram, sendo que uma atingiu uma van escolar e a outra um carro onde estavam 2 mulheres. Ninguém se feriu. A Arena da Fonte Luminosa ficou pelo menos 2 horas sem energia, assim como em bairros vizinhos. O jogo entre a Ferroviária e Rio Preto, pelo Campeonato Paulista Feminino, deveria ter começado às 19 horas, mas só começou às 8h15 da noite. Já em São Carlos, antes do temporal, o que chamou a atenção foi a quantidade de raios. Diversos caíram em vários pontos da cidade, assustando os moradores. Na maternidade da Santa Casa, a água entrou pela laje e alagou a recepção do hospital. A parede de uma casa caiu e pelo menos 10 casas tiveram telhas destruídas pela força da chuva. Em Matão, a forte chuva e a grande quantidade de água que desceu pela Avenida Padre Nelson causou transtornos na Rua São Lourenço. O nível do rio aumentou consideravelmente, mas não chegou a transbordar. A água que desceu das partes altas da cidade acumularam na rotatória da prefeitura, um ponto que é sempre crítico quando tempestades como as de ontem acontecem. O temporal que caiu ontem à noite provocou estragos em uma residência no Jardim Paraíso. A parede de um quarto e a cobertura ficaram comprometidos. A nossa equipe de reportagem encontra-se em uma residência na Avenida Mário Pinotti, no bairro Jardim Paraíso 1, que sofreu estragos com a chuva desta última quarta-feira. Eu estou aqui com a Leidiane. Ela é irmã da mulher que mora nesta casa, que inclusive está grávida, e ela vai nos falar o drama que a família está passando aqui. Leidiane, fala pra gente aqui o drama que vocês passaram a noite passada, né? Que a família passou aqui com a trinca que apareceu na parede, o desmoronamento de parte da parede, né? E que comprometeu todo o cômodo aqui. O que está acontecendo? O nosso maior problema foi que eu acredito que o vizinho do fundo não fez o muro de arrimo e por conta disso comprometeu a estrutura dessa parede. Por volta de umas 8 horas da noite ontem, Manola, por volta de umas 8 horas, eles já estavam deitados assistindo televisão. De repente, meu cunhado se assustou com o barulho e pediu para que as crianças e a esposa saíssem. E nisso começou a parede desabar, a água entrar por todo o cômodo, né? E o maior desespero deles é isso, porque a casa está toda comprometida. Eles não têm condições de ficar aqui. Porque se desaba essa casa, a parede, como é que vai ficar a situação do esposo com a esposa e as crianças? E isso aconteceu ontem, durante aquela tempestade, eles tiveram que sair do cômodo em meio àquela chuva. Sim. Ela grávida, mais 3 crianças, por conta dessa rachadura aqui, parte desmoronou já, né? Correto, eles tiveram que sair correndo, porque não tinha condições de ficar aqui. A imensidão de barro que entrou nesse cômodo e no outro foi muito grande. Aí juntou o meu cunhado, mais os vizinhos, para estar retirando os pedaços de tijolos da parede. Olha só, a rachadura ela começou na base que sustenta o telhado, veio descendo, ó, o muro aqui está comprometido, ele está bem afastado aqui, ó. E aí, toda a base do muro do fundo aqui desmoronou, ainda há risco de desmoronamento, você pode ver a maneira como a parede está, olha aqui como ela está totalmente envergada, o peso está todo aqui, ó. Ainda há risco de desmoronamento, comprometeu a parede do lado, vou mostrar aqui para vocês, ó, veio uma trinca aqui, de fora a fora, e do outro lado também, outra trinca grande apareceu na casa. Eles nos relataram aqui que a água entrou por todos os lados, né, Lidiane? Sim, tanto pela parede como por baixo, nessa parte do corrimão aqui embaixo. E a escora, né, o telhado também começou a fazer barulho, querer ceder, foi onde o meu cunhado fez a espora com a madeira. E a condição é complicada também, por parte também da que a gente diz, a condição financeira da família, né? Sim. Bastante filhos e a questão principal aí é a questão deles não terem condição de pagar um aluguel. Sim, eles não têm condições no momento, porque além dessa criança que já está vindo, meu cunhado tem um menino com outra esposa de 14 anos que já faz tratamento psicológico, então tem medicação. Ele é colhedor de laranja, a minha irmã faz um trabalho de panfletagem e no momento eles não têm condições de estar saindo daqui pagando uma casa. Não tem mesmo. Se pagar aluguel, não come. Então fica muito complicado para eles.
A gente pede ajuda do quê? Material de construção, aí os vizinhos, tem um cunhado meu que já se prontificou a estar ajudando também, porque ele é pedreiro, mas eles não têm condições de estar comprando material para estar reformando. Se for o caso, não sei, a gente vai estar acionando a Defesa Civil para verificar a estrutura da casa, como é que vai ficar. Por quê? Dessa forma não tem condições deles permanecerem aqui mesmo. E outra coisa, que se pudessem, eu venho pedir em meu nome para minha irmã, porque ela perdeu colchão de solteiro, perdeu cobertor. Então houve perdas também em relação a cobertores e colchões das crianças? Sim, foi 2 colchões de solteiro e os edredom que as crianças estavam. Elas estão sem edredom, sem, posso dizer, cobertores e edredons neste frio. Correto. Foi o que ela perdeu, molhou tudo, né? Porque a água entrou, invadiu, molhou tudo. Essa foi a perca dela. Tá bom. Muito obrigado, Leidiane. Então, vocês estão acompanhando aí o caso dessa família aqui do Jardim Paraíso 1, que tiveram a casa comprometida nas últimas chuvas desta quarta-feira, perderam colchões, edredões, cobertores, e nós da TVM, da Rádio Saudades, vamos aí tentar ajudá-los da nossa maneira, pedindo ajuda à população de Matão. Para quem puder ajudar, entrar em contato conosco, que nós estaremos aí junto com as autoridades da cidade tentando ajudar essa família. Esteves, Carol, é com vocês aí no estúdio. E como já era previsto, esta casa que nós vimos na reportagem teve de ser interditada pela Defesa Civil. Ocorre que a família não tem para onde ir. A nossa reportagem procurou a Secretaria Municipal de Bem-Estar Social para saber quais são as providências que serão tomadas. A nossa equipe de reportagem veio até a Secretaria de Assistência e Bem-Estar Social para falarmos sobre o caso desta família que vocês acabaram de acompanhar. Eu estou aqui com o secretário da pasta, Hélio Prandi, que já esteve lá com as suas equipes, né, de assistentes sociais, e tem mais informações. Hélio, o que as autoridades puderam constatar lá na casa? Quais foram as medidas que vocês pretendem adotar? A partir da informação da interdição daquele imóvel por parte da Defesa Civil, a equipe da assistência social, em contato com a família, inicialmente está tentando resolver algumas demandas de perdas imediatas que eles tiveram. Nós já conseguimos a reposição de alimentos, a reposição de cobertores. Aguardamos ainda, precisamos tentar aí a doação de 2 colchões e uma cama de solteiro. Foi oferecido para aquela família um pouso temporário, ou um acolhimento temporário na casa de passagem, se preciso for, mas ao que parece, pelos vínculos familiares e por proximidades que eles têm, talvez não seja necessário. E com relação ao prejuízo causado na casa, você tem a opção ou da família, de repente, passar para a prefeitura qual que é a demanda de material que ela precisa para uma possível restauração, e a gente pode estudar essa alternativa, ou eles podem entrar com o pedido do aluguel social, e esse processo vai ser encaminhado aqui pela Secretaria de Assistência Social. Para quem não sabe, o que seria o aluguel social? É um benefício temporário para situações de catástrofes naturais, como situações como essa de desabamento, de interdição de imóvel, para famílias de baixa renda, uma per capita de até 1/3 do salário mínimo, para poder alocar provisoriamente algumas famílias atingidas, por exemplo, com relação a essa questão da chuva. E de imediato a família está precisando de uma cama de solteiro e de 2 colchões, Hélio? Exato. E, eventualmente, se alguém tiver algum desses itens que possa doar, eu deixo o telefone da Secretaria, 3382-8900, ou o telefone do Fundo Social, que é o 3382-8910. Podemos entregar no local, ou a gente pode buscar esse material, eventualmente, para que a gente só supra o que mais está faltando de emergencial, até que eles também decidam a questão do futuro. Ok, muito obrigado pelas informações. Hélio Prandi, secretário de Assistência e Bem-Estar Social. Agradeço a oportunidade, fico à disposição. Essas aí as palavras do secretário, que ainda nesse dia de hoje, na manhã de hoje, enviou assistentes sociais junto com a Defesa Civil para ver a situação dessa família que nós acabamos de mostrar. A situação deles é complicada, com as chuvas de ontem à noite a casa praticamente ficou inabitada, ela está condenada. A Defesa Civil já emitiu um laudo aí dizendo que a casa não tem mais condições aí de abrigar ninguém, coloca em risco a família, então o poder público já acionou seus dispositivos aí para tentar ajudar esta família. Voltamos aos estúdios, é com você, Esteves, Carol. Um carro caiu no buraco do asfalto no balão da Avenida Padre Nelson com a Rua Prudente de Moraes. O local ficou danificado por causa das chuvas de ontem.
Por volta das 11 horas da manhã de hoje, uma mulher transitava pela Avenida Padre Nelson quando entrou na rotatória com a Rua Prudente de Moraes. Neste momento, ela levou um grande susto, pois o carro em que estava junto com a filha afundou de repente no asfalto. Elas não ficaram feridas. A motorista, que não quis gravar a entrevista, acionou as autoridades. Agentes de trânsito compareceram no local e interditaram o acesso à rotatória. Outros funcionários da prefeitura também vieram para ajudar a tirar o carro do buraco. Não foi preciso usar a retroescavadeira para realizar o serviço. O buraco aberto no asfalto, muito provavelmente, foi causado pelas chuvas desta última quarta-feira. Além do asfalto, as chuvas causaram estragos no monumento da maçonaria existente na rotatória. Com excesso de água, a rede pluvial não suportou e rompeu. Toda a terra que ali estava foi arrastada. Funcionários da prefeitura já iniciaram os trabalhos no local. Carol, e agora, hein? Como é que fica esse tempo, hein? Parece que essa chuva é atípica para essa época, né? Exatamente. E o estrago que provocou ontem, vimos aí, né? Exatamente, Esteves. Olha só, o mês de junho já é um mês de seca e os eventos de chuva forte são muito raros. A chuva de junho de 2016 vai surpreender ainda mais. A previsão é que ainda ocorram pancadas de chuva frequentes durante toda a primeira quinzena de junho. A queda da temperatura esperada para a próxima semana, que vai ser fria, vai dificultar a evaporação e vai ajudar a elevar um pouco mais o nível de água dos rios e das represas. Ontem aqui em Matão, entre as 18 horas e as 19 horas, choveu 43 milímetros. Se levarmos em consideração o pouco tempo, foi muita água que caiu. E essas áreas de instabilidade que estão atuando sobre o estado de São Paulo vão persistir até pelo menos o próximo domingo. E novamente temos previsão de chuva para Matão nesta sexta-feira e ela pode acontecer a qualquer hora do dia. Temperatura mínima será de 14 graus e a máxima fica em torno dos 23 graus.